Existem mais de 24 milhões de sites pornográficos. A cada 6 minutos, um desses sites é visitado. Neste segundo, mais de 28 mil pessoas estão assistindo pornografia. 40% dos casais que têm problemas na cama culpam a internet. Não entrava na minha cabeça o porquê que ele estaria ainda vendo o site se eu já tinha submetido a ter relação com ele do jeito que era lá no site. E muitos ficam viciados. A ponto dela sair para trabalhar de madrugada, eu ia dormir. Pornografia. E ainda, coisas antigas que fazem tanta falta aos casais de hoje. Beijo mesmo, de verdade, foi acontecer depois de um ano de casamento. Participe da aula postando seus comentários pelo Twitter, @TheLoveSchoolTV ou pelo facebook.com/Escola do Amor. E preste atenção, porque o que você vai aprender hoje vai cair na prova. Hoje, com um simples toque no seu celular ou com uma palavra digitada no Google, em questão de segundos, qualquer um, até uma criança, pode ter acesso a um mundo de imagens e vídeos nunca antes imaginados por alguém antes da nossa geração, da minha geração, por exemplo, há apenas 30 anos atrás. São produtos que estão ao alcance de todos, independente do nível social, sexo ou idade. E isso é só uma parte de uma indústria que chega a movimentar 265 milhões de dólares por dia. Nós estamos falando da pornografia, já considerada por muitos um dos grandes males do século XXI. Na aula de hoje, vamos mostrar estudos, dados e uma história real sobre os efeitos que o uso da pornografia tem produzido nos relacionamentos. E você vai entender como e por que este vício tem derrubado casados e solteiros. Queremos que você fique muito atento e bem informado sobre esse assunto e tire suas próprias conclusões. Acompanhe a matéria. O ex-candidato à Prefeitura de Nova York, Anthony Weiner, admitiu ter mantido o relacionamento extraconjugal via internet. 2 anos atrás, ele já havia se envolvido num escândalo sexual que provocou a saída dele do Congresso. Segundo o site The Dirty, que divulgou o escândalo, o político usava o pseudônimo de Carlos Danger e trocou mensagens obscenas, fotos pornográficas e fez sexo virtual com uma mulher de 22 anos durante 6 meses. Durante a entrevista coletiva, o democrata assumiu o erro e disse que está procurando superar os fatos ao lado da esposa. For that, I'm deeply sorry. I apologize to my wife and our families. Já a mulher, Hilma Abedin, ficou ao lado do marido e afirmou que, apesar das traições, ainda o apoia. Ela contou que trabalhou duro e fez terapia para salvar o casamento. E entre os jovens, será que a prática da pornografia também é comum? Parece que sim. Pelo menos é o que revela um estudo feito pela organização Childline, com 800 pessoas na Inglaterra. A pesquisa mostra que 1 em cada 8 adolescentes vê pornografia de 2 a 3 vezes ao dia e que as garotas acessam menos do que os meninos. Desses, 83% afirmaram ter chegado a esse tipo de site por acidente. O alto índice é preocupante, de acordo com John Brown, que faz parte da Organização Britânica de Proteção à Crueldade contra as Crianças. Segundo ele, a prática pode distorcer a visão dos jovens do que seja um comportamento aceitável e normal num relacionamento sexual. E isso afeta todas as idades e classes sociais, inclusive até a mulher também. Isso, muitas mulheres também. Cada vez mais, porque elas estão achando que precisam fazer para agradar os homens. E uma das principais fatalidades dessa prática é exatamente o casamento e a própria vida social da pessoa se ela não é casada. Mas o grande engano da pornografia é que ela, aparentemente, é boa para apimentar a relação do casal. Faz de novo aí. Apimentar. Esse é o engano, né? Porque a verdade
é bem diferente desta. E nós estamos aqui com o Marcos e a Sônia, que viveram esse problema na pele e quase tiveram o casamento destruído. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Mas antes da gente conversar, nós vamos saber como que tudo começou entre eles, até ao ponto de envolver o filho deles, de 13 anos. Acompanhe. Eu namorei com ele há um ano e noivei 1 ano. Aí a gente resolveu casar. Quando nós casamos, eram 1000 maravilhas. Depois de 6 meses de casado, eu engravidei. A gente se entendia bem, brincava um com o outro. Até 10 anos isso durou. Depois de 10 anos, aí foi um inferno. Nosso relacionamento frio, não tinha contato um com o outro. Chegamos a 3 meses sem ter nenhum contato um com o outro. A gente discutia demais, de agressões verbais, físicas, de um agredir o outro. Chegou a ponto de eu chegar a tocar nela e ela me rejeitar. Eu fui colocando coisas na cabeça que ela não queria nada comigo. Eu não quero ter relação comigo porque você tem outro, você está me traindo. E foi aí quando chegou o meu fundo de poço mesmo, que eu quase me separei dele, foi quando ele partiu para pornografia. 1, 2 vezes ela pegou. Ela pegou, deu 2 chances para mim. Na terceira, quando ela pegou, aí foi aonde que eu falei assim, não, hoje chega. Hoje eu vou chegar na sua família, vou chegar na minha família, vamos falar que a gente vai se separar, porque está se passando esse negócio de pornografia, isso eu não aceito, porque a gente tem um filho de 13 anos, falei para ele, se ponha no meu lugar, imagine que se fosse ele que tivesse pegado você fazendo essas coisas. Ela me via eu como uma pessoa suja, entendeu? A mesma coisa que um adultério. Peguei as roupas dele, joguei tudo para fora e falei para ele assim, não, amanhã a gente vai atrás de um advogado e a gente vai se separar, porque essa situação eu não aguento mais. Daqui a pouquinho o filho do casal vai falar sobre como ele reagiu quando soube do problema do pai. Muito bem, vocês foram casados, estão casados já agora há 14 anos. Pelos primeiros 10 anos, vocês disseram que tudo foi normal. Sim. Por que e como que as coisas começaram a esfriar? Qual foi o ponto de mudança para pior quando chegou nos 10 anos? Através do trabalho dela. Eu trabalhava muito, né, de domingo a domingo, não tinha feriado, nada, era direto. Então, quando eu chegava em casa, eu só queria saber deitar na cama e dormir, descansar, para o outro dia ir para o trabalho. Chegou uma época que ele veio e conversou comigo. Ele falou assim, você tá fria, você não tá fazendo o papel de esposa, o que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa que não te agradou, que você não está satisfeita, me fala que eu vou procurar mudar o que é, né, para mim poder ajudar, vamos entrar num acordo. E foi aí quando ele resolveu partir para a pornografia. Quer dizer, você achava que ele, não sei, imagino você deveria achar que ele tinha que entender que você estava trabalhando, estava cansada e tudo mais. Isso, Renato. Mas não pensava também do lado dele, que ele como marido tinha também essa necessidade. Exatamente. Normalmente o homem, ele sente mais a falta do que a mulher. Sim. Né? E você começou a pensar, tem alguma coisa errada comigo, ou começar a ter pensamentos, por que ela está me rejeitando, né? Exatamente. Comecei a colocar coisas na cabeça que não existiam. No fato de eu colocar a mão na consciência minha e perguntar para mim mesmo, aonde eu errei, aonde eu estou errado. Às vezes o homem faz isso. Sim. Às vezes não é só a mulher, às vezes o homem, quando ele está também muito cansado, muito estressado, ele acaba perdendo o interesse, perdendo o desejo sexual, e a mulher é que fica a ver navios, fica desejando. Então o casal tem que ter muito cuidado para não deixar essa brecha no relacionamento, porque isso pode causar pensamentos ruins. Entender que é uma necessidade física e o casamento precisa disso. Precisa dos dois estarem bem. Inclusive, até muitos problemas, eles surgem por causa da falta na cama. Vem muitos pensamentos, a pessoa começa a ficar insegura, começa a ficar irritada, né? Mal-humorada e outras coisas.
por aí. E é muito importante que você que nos assiste agora, que está talvez passando por essa situação, onde vocês estão casados, mas vocês estão mais como irmãos dentro de casa, mais como amigos, vocês não têm intimidade. E talvez você que está negando essa intimidade ao seu parceiro ou à sua parceira, você pensa, eu estou bem, eu não dou falta. Mas a outra pessoa pode estar passando um inferno internamente por causa disso. No caso, você então partiu por causa disso para a pornografia, mas você tentou outras coisas? Você falou com ela, não houve mudança, você tentou outras coisas ou foi daí logo que você achou, bom, eu tenho que dar um jeito de me satisfazer? Foi realmente, eu já parti para a pornografia. Antes disso, você não tinha essa prática, não tinha essa necessidade? Não existia essa prática nem essa necessidade na minha vida. Como é que surgiu essa ideia de lidar com o problema dessa forma? Fui direto na internet. Na internet e sempre assistindo filme pornográfico. A raiva era tanta em mim que eu ia sempre dormir mais tarde. A ponto dela sair para trabalhar de madrugada, eu ia dormir. E você, como é que você se percebeu fazendo aquilo? Qual foi a consequência? Na hora me satisfazia, mas depois já vinha a consciência pesada. Mas por que a consciência pesada? Por que aquilo lhe acusava? Porque, Renato, eu pensava no lado dela, de eu não estar do lado dela na cama. Pensava no meu filho. Na hora que você está lá, você não pensa em nada. Dá um branco na cabeça. Porque você sabe que aquilo não é natural. Isso. Na verdade, o nosso corpo, o nosso cérebro sabe que isso não é natural. Exatamente. Porque nós não fomos feitos para ter satisfação sexual com uma pessoa só, conosco mesmo, mas com o parceiro, com a esposa, com o marido. E quando isso não acontece, então, imediatamente o nosso corpo emite aquele sinal, o cérebro emite aquele sinal, peraí, tá faltando alguma coisa aqui, você não tá legal, não é bem assim. Então, por isso vem esse sentimento que não foi exclusivo seu, não tem nada a ver com questões religiosas, mas é uma questão mesmo física. Muitas pessoas, muitas pesquisas já foram feitas a esse respeito e isso é generalizado em qualquer cultura, em qualquer religião, pessoa pertencente a qualquer religião. O sentimento da pessoa após a masturbação, que normalmente segue a pornografia, é um sentimento de nojo, de não gostar de si mesmo, de dizer, por que você fez isso? Você é um sujo. A própria pessoa se condena. Mesmo ela, às vezes, sendo solteira, não tendo um parceiro ou uma esposa dizendo assim, ela vai descobrir. Não, mesmo o solteiro passa por isso. Então, você, no seu papel, você não sabia do que estava acontecendo a princípio? Não, eu não sabia. Para mim era uma coisa natural, que eu não tinha relação com ele, para mim não fazia diferença nenhuma. Mas para ele fazia muita, porque ele me cobrava muito. Sônia, quando você descobriu, como é que você se sentiu? Eu me senti das piores mulheres. Eu senti um lixo, né? Porque eu estaria sendo trocada por uma tela de uma TV, para um computador. Aí eu fiquei me imaginando, falei assim, não, se ele deixa eu, sou a esposa dele, para ver uma televisão, uma mulher que está lá, porque ela faz umas coisas diferentes, e eu ficava me imaginando, será que se eu fizer o que ela faz, ele vai ficar satisfeito comigo e vai deixar a pornografia? Eu fiquei pensando isso na minha cabeça. E aí você então despertou pro fato que talvez você teria que voltar a ter novamente o relacionamento físico, íntimo com ele, para que ele não ficasse dependendo disso? Foi. Aí que eu comecei a fazer um pouco das vontades que ele queria, que ele via na pornografia, que ele queria que eu fizesse. Quando a gente ia ter a relação íntima, eu ficava pensando, ele está tendo relação comigo ou ele está imaginando aquela mulher que ele viu na pornografia? Quer dizer, o prazer era só dele? Era só dele, porque meu não era. Porque eu ficava colocando na minha cabeça que ele estava tendo prazer nas imagens com aquelas mulheres que ele via. Não comigo, estava ali presente.
E uma questão aqui, pois não, pode Não, falar. é isso que eu questiono a todas as pessoas que dizem que a pornografia ajuda no relacionamento a dois. Porque se um não se sente suficiente, né, por causa da pornografia, se a esposa se sente traída, né, porque a mulher ela se sente traída, é impossível ela não pensar que ele esteja pensando na outra também, porque ele estava assistindo a outra, né? E comparando ela com a outra. Ela se sente inferior, inadequada. Quer dizer, como é que Então- uma pessoa vai ser... Como é que esse sentimento todo que vem na cabeça da mulher vai fazer a intimidade dos dois crescer? E já tendo em consideração que o sexo para a mulher é muito mais mental, psicológico, emocional do que físico, ou seja, primeiro precisa acontecer na cabeça dela, mas se na cabeça dela ela está batalhando com todos esses pensamentos, então é claro que não será uma experiência prazerosa para ela. Então isso passa a ser algo totalmente egoísta por parte do homem. Então a mulher, ela às vezes até se sujeita porque ela pensa, se eu não fizer, eu vou perdê-lo totalmente. Então você começa a ver que os frutos daquilo que supostamente é suposto ajudar o casal a apimentar a relação são podres e começa a fazer o contrário, a destruir a relação. E você, por exemplo, quando você pensava assim, bom, hoje eu vou estar com a minha esposa, você preparava, eu sabia que ela estava lá, ela estava pronta para você. Você pensava assim, bom, para me estimular, eu vou lá dar uma olhadinha primeiro, para então eu entrar em ação. Era assim? Chegava, olhava e ela deitada. Só que quando eu chegava na porta do quarto, que eu via, eu me sentia aquele medo. Falando, pô, ela vai levantar cedo, de madrugada, para ir trabalhar. Eu vou tocar nela, eu vou ser rejeitado. Com certeza eu vou levar um não. Voltava pra sala, ficava lá no site. E quando você estava com ela, finalmente, digamos ela tinha um momento e que tudo bem, ela te aceitava, não te rejeitava mais. Você conseguia desempenhar normalmente sem a pornografia ou já não era igual? Não era igual. Não era igual. É do jeito que ela falou. Quanto mais a pessoa mais ela vê coisas diferentes, mais coisas diferentes ela quer. E é o que a pornografia faz. Cada vez eles estão inventando mais coisas e mais coisas. Porque é a questão do vício. Já foram feitas pesquisas que a pornografia ela tem o mesmo efeito no cérebro da pessoa que a cocaína tem, que o álcool tem. Isso já foi provado. Então a pornografia, a pessoa normalmente começa com algo inocente e ela vai buscando. E a facilidade é tão grande que você consegue o que você quiser na internet. Então, aquilo vai se tornando uma compulsão para a pessoa, ao ponto que ela torna-se dependente daquele sexo virtual e não consegue mais desempenhar naturalmente, normalmente, com a pessoa real ao seu lado. E aí a pessoa se torna escrava, ela se torna frustrada, quer dizer, aquilo que era suposto ajudar, agora se tornou um peso, se tornou um vício. É uma escravidão e a pessoa não tem mais como, às vezes, nem sentir o mesmo prazer com a esposa do que ele sente quando está praticando a masturbação através da pornografia. Quer dizer, então, é uma prática que isola a pessoa. Renato, quantos jovens não estão nesse vício já, né? Jovens. Se a primeira experiência... os primeiros conhecimentos de sexo que muitos adolescentes estão tendo é a pornografia, o que você espera que será o casamento dessas pessoas? Mas, Sônia, você, então, sabendo, você pegou ele uma vez, duas, e você aceitou, ficou logo brava? Como é que foi? Inicialmente você relevou? Como é que foi? Não, quando eu peguei das outras vezes, eu fiquei uma fera com ele, né? Briguei, xinguei, fiz o maior escândalo dentro de casa. E aí a gente sentou e conversou. Eu peguei e falei assim pra ele, o que tá de errado em mim que ainda te faz procurar as pornografias? Aí ele pegou e falou assim, nada. É que é uma coisa que eu não tô conseguindo controlar. Aí foi que eu peguei e falei pra ele, não, você vai ter que escolher, ou você escolhe a pornografia ou você escolhe eu. Porque as duas coisas não tem como, porque eu não vou aceitar uma situação dessa. Falei pra ele.
Aí ele pegou, ele falou assim pra mim, não, tá bom, eu vou mudar. Depois eu comecei a observar, aí ele já não começou a me procurar mais. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Falei. Quer dizer, não era suposto a estimular, era suposto você estar o tal, era suposto você procurar ela todo dia. Mas não estava, quer dizer, fugiu o desejo. Não entrava na minha cabeça o porquê que ele estaria ainda vendo o site se eu já tinha submetido a ter relação com ele, mesmo que ele quisesse, do jeito que era lá no site, na pornografia. Foi quando da última vez eu peguei numa madrugada em casa e aí eu me revoltei. Eu peguei, era o quê? Umas 4 horas da manhã, ele vendo aquilo lá e fazendo a masturbação. E eu me revoltei, eu falei assim, poxa, eu tô lá na cama e você deixou lá de novo pra ver essa porcaria? E ele pegou e falou assim, na hora, a palavra dele era, me desculpa, eu não vou fazer mais. Falei pra ele assim, não, eu vou chegar na minha família, vou chegar na tua família e vou dar um basta nisso, porque casada com você nessa situação eu não vou aceitar mais. Fique bem claro aqui, para quem nos assiste, diz assim, o problema era ela que estava sendo careta e tal. Não, o problema aqui não era mais ela. O problema era ele, porque mesmo sozinho, mesmo se você estivesse sozinho, você teria esse mesmo problema, você teria continuado com esse problema. Mesmo que ela não tivesse mais na sua vida. Se ela tivesse te deixado e você não tivesse mudado. Então o problema continuaria com você, porque o problema ali não era ela, mas sim aquilo que se tornou um vício para você, uma dependência. Agora, Sônia, quando você contou para o seu filho, como que ele reagiu? Ele não aceitou no começo. Porque eu cheguei nele e falei assim, olha, eu vou separar do teu pai. E ele pegou, ele ficou sem entender. Mas por que, mãe, você vai separar do meu pai? O que o meu pai fez? Ele falou assim, não, vocês não podem se separar. Ele falou pra mim. Aí eu peguei e contei a verdade pra ele, como eu nunca escondi nada dele, né? Eu sempre fui uma mãe que explicou desde o começo como que eram as coisas. E eu peguei e falei pra ele assim, não, porque o teu pai tá me trocando com um site de pornografia. Ele sabia, ele entendia o que você estava falando? Ele entendia. Aí ele pegou e falou assim, mãe, mas dá mais uma chance pra ele. Eu vou conversar com ele. Vamos ver agora o que o filho deles tem a falar a respeito dessa conversa e dessa situação, como ele lidou com ela. Eu via minha mãe chorar por bastante tempo. Aí eu não gostava muito disso. Aí eu ia perguntar pra ele, ele não falava. Aí os dois não conversavam. Aí isso foi me deixando bem angustiado. Eu não dormia também. Eu tinha que dormir com a minha mãe e ele dormia na minha cama, que ele estava dormindo no sofá. Aí eu ficava bem nervoso. Eu falei assim, não vai ter volta não. Mas eu acreditei até o final. Aí eu fui conversando com meu pai, falando pra ele não fazer mais aquilo, essas coisas. Aí ele foi parando assim, ficamos quietos. E ele te ouvia? Ouvia. Mas você chegou e falou assim, pai, vem cá, vamos conversar? Assim? Tipo homem mesmo, chamou? Meu pai sempre falou assim, pra ajudar ele, daí eu ajudava. O que eu podia fazer, eu fazia por ele. Depois disso, eu converso mais com ele, não fico mais brigando com ele. Antes era tudo diferente, agora eles não brigam mais. Dá uma discussão de vez em quando, mas é raramente. Eu espero que os dois não briguem mais desse jeito. Eu fiquei traumatizado depois dessa briga. Agora eu tenho confiança no meu pai. Marcos, os papéis se inverteram. Se inverteu. O seu filho teve que te dar conselho. Exato. Como é que você se sentiu? Não sabia onde colocava a cara, pra falar bem a verdade. Um menino de 13 anos dando um conselho para um adulto. Aí foi aonde que eu me despertei. Falei, poxa, meu filho me aconselhando. Falei, para. Aquilo te deu uma chacoalhada? Deu um chacoalhão que... O que ele falou pra você? Ele pegou e falou, pai, só existe só um ponto, o senhor tá errado. Se o senhor teve a capacidade de começar aí, o senhor tem a capacidade para acabar. Forte. Muito forte, né? Forte. Isso foi um choque. Você pediu desculpa pra ele? Na hora eu abracei e comecei a chorar. E ele chorando, nós dois abraçados, um chorando com o outro. E aí, você fez o que pra mudar? Dei um basta em tudo. Eu não mexo em site mais. Televisão. Vamos dormir no mesmo horário, tudo junto.
Se eu quero entrar em algum site hoje, eu peço para ela, entra no site tal, e ela do meu lado vendo o que eu tô vendo. Quer dizer, então você começou a eliminar da sua vida as coisas que lhe conduziam ou facilitavam aquele acesso. Aquela podridão acabou tudo. Não existe mais. Isso faz quanto tempo? 6 meses. 6 meses atrás. 6 meses atrás. E desde então você venceu? Venci. Tem vencido? Tem vencido. Quer dizer, é possível, né? Com certeza. As pessoas... É como ele falou para mim. Se tem cabeça para entrar, tem cabeça para sair. Basta uma pequena palavra, ele falou para mim. À vontade. A ideia que muitos dizem assim, para os viciados, de qualquer viciado, é que a pessoa não consegue. Ela não consegue. E nós sabemos que o vício é muito forte, seja ele qual for, de droga, de álcool, de pornografia, realmente é muito forte. Mas por que o vício é forte? O vício só é forte porque a pessoa está fraca, mas se ela se fortalecer, então ela se torna mais forte do que o vício. E o que te fortaleceu naquele momento foi o teu filho. Foi meu filho. Foi a palavra dele. Foi. Não estou dizendo aqui que eu aconselharia que pais envolvessem seus filhos nessa situação, porque realmente é uma questão complicada. Você não sabe se vai ajudar mais a criança do que atrapalhar. Ele mesmo falou que foi um trauma, mas aqui, de certa forma, um trauma bom. Para vocês, pelo menos, para toda a família, até para ele, com certeza, porque culminou com a mudança, né, do pai dele. Antes de continuar a nossa conversa aqui, Marcos e Sônia, vamos agora assistir a opinião das pessoas, homens e mulheres, o que eles acham sobre a pornografia e também de um psiquiatra que está fazendo um estudo aqui, pioneiro no Brasil, sobre o assunto da pornografia. Vamos conferir. Eu acredito que às vezes o homem pode desejar mais a pornografia do que a própria esposa. Atrapalha bastante, porque em vez dele estar olhando para mim, sentindo prazer por mim, ele está olhando para outra mulher. Acho que tudo é válido dentro com o próprio casal. Tudo que é muito atrapalha. Se for com o esposo, né, tudo bem, mas se for fora, eu acho meio complicado. Eu particularmente não acho saudável isso, mas fica a critério de cada um. Se o casal aceita isso na relação, bom pra eles, né? A gente se dá sexualmente muito bem, acho que não tem necessidade de ver filme assim, pornográfico. Acho que dá um estímulo a mais, né? A pessoa se sente mais seduzida, dá mais vontade na realidade, né? Atrapalha o relacionamento, acho que a gente está bem resolvido, a gente tem uma boa relação em casa e eu não vejo o porquê. Sempre é bom você ter oportunidade de conhecer coisas diferentes para apimentar a relação, né? Dá uma motivada, né? Faz parte. Mas é preciso ter cuidado. É o que mostra um estudo realizado nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, os viciados em pornografia levam mais tempo para se recuperar do que drogados que usam crack ou cocaína. E o pior, mesmo depois do tratamento, as imagens pornográficas permanecem no cérebro do paciente. Este psiquiatra alerta que é preciso focar as energias do sexo no relacionamento. Se ao invés de eu cuidar desse relacionamento para tentar estar sempre incrementando, inventando alguma coisa legal para curtir a dois, eu ficar totalmente com a minha energia na internet, na pornografia, a chance desse relacionamento ir esvaziando e ficando não bom, né, vai aumentando cada vez mais. Ele destaca ainda que é necessário haver cumplicidade e confiança entre o casal para que o relacionamento fique cada vez melhor. Acho que os casais que conseguem lidar com maior criatividade, né, com ficar mais à vontade, mais confortáveis com a sexualidade, para que as pessoas possam viver isso de uma forma mais criativa no relacionamento continuado. Muitos acreditam que a pornografia pode ser um estímulo para apimentar a vida sexual do casal. Mas como vimos, isso é uma mentira e ainda pode ter o efeito contrário. Agora, o que você diria, Marcos, para as pessoas, para esse homem que está assistindo, esse marido que está assistindo e está nessa situação? Eu diria que a pornografia, ela não é prazerosa para a pessoa que está nessa situação. Ela não vai, como a Cris diz, apimentar a relação. Ela vai destruir mais ainda. Ela é enganosa, ela é mentirosa. Quer dizer, se ela quiser continuar vivendo no engano, continue. Continue.
Senão ela pode tomar decisão como você. E você, o que você diria para essa mulher que está nessa situação com o marido? De repente ela até começou a se submeter também, mas não está resolvendo. Que ela não submeta a fazer o que a pornografia ensina a fazer, o que o marido dela quer que ela faça, porque não vai mudar. Você resistiu, chegou ao ponto de dizer, vamos divorciar, não aceito mais isso. Quer dizer, você colocou um limite, deu um basta. E tudo que aconteceu que a gente já sabe. Agora, Marcos, como que você vê a sua esposa hoje? Como que você vê essa posição firme que ela tomou? O respeito, os olhos que você tem para com ela? Eu imagino que o valor dela deve ter subido muito, né? Olha, não há valor que pague. Porque uma mulher guerreira que nem essa... E uma mulher real. Né? Real, exatamente. Uma mulher real. Então preste bastante atenção agora nessas dicas que nós vamos falar para vocês e queremos que vocês usem a cabeça, que você pense no que você vai ouvir agora. Primeira coisa, a pornografia é propaganda falsa, é propaganda enganosa. Os resultados são contrários ao esperado, ao anunciado. É como um atleta, pense bastante. Você já deve ter visto casos de atletas que foram pegos no doping, né? É um atleta que, a fim de desempenhar melhor no seu esporte, ele aceita usar anabolizante. O que acontece? Ele ou acaba arruinando a sua carreira, se for descoberto, ou mesmo se não for, ele sempre saberá que ele é um fake, que ele é um falso, um impostor. E as pesquisas mostram que a pornografia tem o mesmo efeito no cérebro que uma droga como a cocaína ou o álcool. Cria dependência e, como qualquer outro vício, exige um uso cada vez maior para se satisfazer. E a questão, você viu algumas pessoas falarem aí, o importante é se o casal, se é entre o casal, se os dois aceitam. A questão não é se o casal aceita de comum acordo. Nem se ainda a pessoa faz, mas ela não é viciada na pornografia, só faz de vez em quando. Porque pense bastante sobre isso. O que você acharia de um casal que usasse cocaína só dentro de casa, de comum acordo? Você nunca jamais aprovaria um casal que faz isso, porque sabe que aquilo está prejudicando. Então não é só, entre o casal os dois aceitam. Não é só, mas é de vez em quando. É droga, é ruim, está destruindo, então não é bom. E você, homem, seja amante de sua esposa, não de você mesmo, tá? O seu prazer deve ser de dar prazer a ela, não de vê-la como objeto qualquer. Exatamente. E você, mulher, se você está se sentindo prejudicada, você não precisa se sujeitar a isso. Você é digna de respeito. Converse com seu marido, discutam sobre o assunto, como vocês podem ter uma vida íntima que seja boa para os dois. Okay? E assista ao DVD Sexo em um Casamento Blindado. Nós fizemos uma palestra onde rasgamos o verbo e nos aprofundamos muito mais nesse assunto. Você vai tirar todas as suas dúvidas e saber como apimentar a relação de vocês sem que ninguém se sinta usado. No arcacenta.com.br. Você pode adquirir esse DVD. E se você se encontra sem forças ou sem saída para lidar com a pornografia, procure ajuda. Não sofra calado. Você pode também enviar-nos um e-mail para este endereço, ajuda@casamentoblindado.com. Agora, eu queria deixar bem claro aqui para todos que nos assistem que nós não estamos condenando nem dizendo que as pessoas têm que seguir os nossos conselhos ou quem faz isso que está errado, que está mal. Não, cada um se eduque, cada um procure as informações, procure agora saber resultados de pesquisas que estão aparecendo aí mais e mais, como essa do HC que está sendo feita, e você tire suas próprias conclusões. Nós queremos deixar sempre claro para todos que as nossas decisões somos livres para tomar, mas as consequências nós não somos livres para escolher, tá bom? Queremos agradecer vocês, tá bom? Por ter a coragem de falar abertamente sobre esse assunto, especialmente você, Marcos. Não é qualquer homem que tem coragem de fazer isso, de falar como você. E eu tenho certeza que ajudou a muitos casais e jovens que estão nos assistindo agora.
Tá bom? Tá bom. Continue firme aí. Com certeza. Tá? Obrigado. Seu marido ou esposa já passou à sua frente e fez coisas sem lhe consultar? Você já se sentiu frustrado porque o seu parceiro não toma decisão? São essas diferenças que trouxeram Bruno e Fernanda ao nosso laboratório de hoje. Bruno, de 26 anos, é casado com Fernanda, de 22. Com 1 ano de casamento, Bruno e Fernanda discutem sobre quem é a autoridade dentro de casa. Fiquei chateado aquele dia que a gente tinha um problema para resolver e eu pedi para você esperar para a gente resolver esse problema. Era numa quinta-feira, eu pedi para você esperar até terça-feira. Isso foi durante o dia e à noite você me falou que já tinha resolvido esse problema. E eu não gostei porque foi uma coisa que você passou na frente daquilo que a gente tinha combinado, a gente já tinha conversado. E você tomou a frente de uma coisa que era para eu resolver. Então foi uma coisa que me chateou e isso não pode acontecer de novo. Esse dia eu também fiquei chateada pela forma, né, que eu tentei me explicar, você não pôde entender, não conseguiu entender. Jamais queria ter tomado sua frente. Tentei te explicar, você sabe que eu não tenho essa intenção de tirar sua autoridade. E eu gostaria que a gente pudesse conversar e resolver os nossos problemas, nunca um dormir sem conversar com o outro, que você também pudesse entender, né, o que eu falo pra você. Mas nesse dia aí, você tomou a frente e não resolveu o problema. Eu concordo com você. Por isso que é uma coisa que a gente tem que pensar antes de agir para não acontecer de novo. Eu quero dar a minha opinião, o que eu acho a respeito. Às vezes você fica bravo, acha que eu tô errada, que eu às vezes estou pegando no seu pé. Queria que você pudesse entender que a minha opinião a respeito de certas coisas. Tem situação que eu preciso resolver. E às vezes é durante o dia, coisa do meu trabalho, que eu não posso esperar pedir sua opinião para tomar uma atitude, né? Aproveitando que a gente está conversando, pedir para você se organizar nas coisas da Luísa, da nossa filha. Toda vez que a gente tem algum compromisso, a gente sempre sai em cima da hora, tem coisa para fazer, mala para arrumar, mamadeira para fazer, e tem que arrumar a bolsinha dela, e eu chego do trabalho sempre em cima da hora para os nossos compromissos, e o seu tempo você tem para cuidar dela e resolver as suas coisas, as coisas da nossa casa, as coisas dela. Às vezes eu não consigo, porque mesmo eu ficando só em casa o dia inteiro, não é uma coisa assim simples de fazer, porque ela exige um tempo todo comigo. Você podia me ajudar mais assim em relação a Luísa, né? Quando eu estiver fazendo alguma coisa, você tá um pouco mais com ela, assim, brincando. Na hora que eu vou fazer uma janta. Do que depender de mim, você sabe que você pode contar comigo, como teu marido, como teu amigo. Você pode contar para tudo comigo. Amo muito você e que tudo que eu fiz até hoje foi pelo amor que eu sinto por você. Já pensei algumas vezes em desistir, mas Deus me deu forças, me fez mais uma vez levantar a cabeça, enfrentar tudo para estar ao seu lado. E você tem sido mais do que um marido para mim. Bom, a conversa de vocês dois chamou a atenção pelo fato da Fernanda encontrar dificuldade de quando você, Fernanda, está apontando um problema ou apontando o ponto de conflito entre vocês, você não consegue olhar o Bruno nos olhos. Eu não sei se vocês perceberam, os nossos alunos em casa perceberam isso. Pode ser por várias razões, talvez você tem isso dentro de você, você tem dificuldade de olhar a pessoa nos olhos, mas isso pode ser também um certo temor de conflito, um temor de confronto, porque quando a pessoa ela não quer o confronto,
então ela tende a engolir os problemas, ela tende a não levar os assuntos, e isso vai acumulando dentro dela até que aquilo derrama, como foi o caso que ele estava falando, que ela foi lá e fez a coisa sem esperar por ele. Isso costuma acontecer, a pessoa vai acumulando problema até que aquilo se derrama e aí causa outros problemas. Eu vejo também que a Fernanda ela parece ser uma esposa, aquele tipo de esposa que quer muito acertar, ela quer muito agradar o marido dela. E ela tem pouco tempo de casada, né? Ela tem uma criança pequena ainda. Então é normal ela não conseguir dar conta de tudo, Bruno. É normal, ela está aprendendo essa vida de mãe, de cuidar de uma casa, de ter organização na vida. E quando ela errou, eu não sei, eu posso estar errado, mas quando ela foi lá e fez o que ela fez sem autorização dele, eu imagino que a Fernanda está tentando agradar, está tentando acertar. E quanto mais você quer agradar, mas muito, o Bruno, você acaba errando, porque você fica ansiosa. Você fica ansiosa de acertar. Isso pode também indicar, Bruno, uma questão de frustração. Ou seja, quando a mulher, ela passa à frente do marido para resolver as coisas, para fazer coisas que ela já conversou com o marido e nada foi feito, normalmente é movida por uma frustração, porque ela está cansada ou aquele problema está ali para ser resolvido e ela talvez esteja sofrendo o problema mais do que o marido, porque ela está vivendo ali, aquilo está incomodando e ele talvez não esteja passando pelo mesmo que ela, então ele fica mais descansado para resolver o problema. E esse descanso, essa demora de lidar com a situação causa uma frustração na outra pessoa. E pode ser por isso que ela tomou a sua frente. Não estou aqui justificando, nem dizendo que ela foi correta. Mas uma coisa que você, Bruno, tem que observar, porque se isso se tornar uma tendência no seu casamento, onde a sua esposa traz assuntos para você, e você talvez até por uma questão de personalidade diferente, por você ser uma pessoa mais reflexiva, você gosta de parar, de pensar, de considerar todas as opções, de ter tudo certinho antes de agir, isso pode gerar mais situações de frustração no relacionamento. Então, é preciso que o Bruno esteja consciente disso para ele não ser muito demorado em dar a decisão, a resposta para a Fernanda. Procurar entender por que ela age da maneira que ela age. Procura entendê-la, assim como você, Fernanda, deve procurar entender por que o Bruno age da maneira que ele age. Né? Vocês dois têm que entender o porquê, porque senão vocês ficam só focando no probleminha que aconteceu e não vão resolver o problema que está por detrás desse probleminha. E uma coisa que ela reclamou, que ele foi logo no início, que ele ficou chateado com ela, não falou com ela, foi dormir sem falar com ela. Eu creio que essa atitude deve ter sido porque ele queria puni-la pelo que ela fez. A raiva, né? Para ela saber como que ele não gostou do que ela fez. Mas você acaba causando um outro problema assim, Bruno. Então a melhor forma de resolver um problema é conversar, como vocês estão fazendo aí no laboratório. Vocês fizeram um laboratório. Conversar, olha, não gosto quando você faz isso, não quero que você faça mais isso. Essa é a melhor forma de resolver problemas no casamento. Não é errado sentir raiva. O errado é você continuar com a raiva várias horas, vários dias, aquilo sem se processar. Querer punir a pessoa, como se a pessoa fosse uma criança. Então, se você tem raiva, sinta a raiva. Sinta a raiva. Nós todos sentimos raiva. Eu sinto raiva, o Cristiano sente raiva. Sinta a raiva, mas resolva então logo o problema para que você não fique mais com raiva. E talvez esta seja também, voltando ao início do que falamos, uma das razões porque a Fernanda tem dificuldade de olhar nos olhos quando ela fala, porque talvez ela tem medo que aquele problema ou aquela insistência, aquela conversa vai fazer você se fechar. Então pense bastante nisso. Agora, o último ponto aqui, eu vejo que é muito importante, que está faltando entre vocês, chama-se parceria. Porque na questão em que ela foi na frente e fez a coisa antes de você, como também na questão da criança, que você quer que ela dê conta de tudo, a bolsa da criança, a mamadeira, esteja arrumada na hora certa,
Isso demonstra que vocês estão fazendo as coisas individualmente, em vez de em parceria. Você, Bruno, é parceiro da Fernanda. Então, se ela está muito atarefada, ainda que está sozinha em casa, mas ela está muito atarefada com a criança, você chega e ajuda, porque você é parceiro. Mesmo que não seja, digamos, a sua obrigação, porque na verdade porque é seu filho também, mas você ajuda, porque ela está atarefada. E se você, Bruno, está trabalhando e a sua esposa tem tempo para ir lá e resolver um assunto antes de você, então dê a ela, delegue a ela essa função. Olha, eu gostaria de fazer, eu sei que eu posso fazer, mas você também poderia me ajudar. Vai lá, por favor, faz isso. Trabalhe em parceria, deixa a Fernanda te ajudar mais. E você também ajude a ela. Faça essa parceria que vocês vão ter muito menos estresse no relacionamento de vocês, tá bom? Você vai aprender agora como um aspirador de pó pode ajudar o seu casamento. Aprenda agora como usar essa ferramenta. E a ferramenta de hoje é o efeito aspirador. O que nós queremos dizer com o efeito aspirador? Você sabe que o aspirador, ele funciona porque o motor do aspirador cria um vácuo. E quando há um vácuo, então a pressão do ar empurra para dentro a poeira e tudo que está ali ao redor. É como quando você tenta tomar água na garrafa e você termina de tomar a água e você suga o ar da garrafa. O que acontece com a sua língua? Ela é sugada para dentro da garrafa, mesmo que não tenha nenhum motor ali sugando a sua língua. Por que a sua língua é sugada para dentro? Por causa do vácuo. Então, o aspirador cria um vácuo e suga para dentro alguma coisa. Isso significa que todo vácuo exige algo para preenchê-lo. Dentro do casamento também acontece quando o casal descuida da relação, deles deixarem um vácuo entre eles. Um descuido, uma atenção voltada para outra coisa, outras pessoas, mais do que o parceiro, o vácuo vai se criando. E quando se cria um vácuo, ele suga para entre o casal, para dentro dos dois, alguma coisa que pode tomar o lugar do parceiro. Porque às vezes você pensa assim, não, eu estou fazendo aqui uma coisa muito importante, que é cuidar da minha carreira, do meu trabalho, eu trabalho muito, eu estou providenciando o melhor para minha família. Então você dá toda a sua atenção, todo o seu tempo para aquilo. E não é que aquilo ali não seja importante, não é que você não tenha que trabalhar, ou, sabe, não é isso. Mas o que acontece? Você acha que a pessoa, ela tem que entender completamente. Sendo que ela pode até entender na mente, mas a necessidade não vai embora. E a necessidade de atenção, a necessidade de um carinho, né? de saber que ela é importante para você, é uma necessidade que não tem como ela simplesmente desligar, porque você está muito ocupado nesses dias. Então, a necessidade física, como nós falamos hoje no programa sobre a pornografia, ou como há pouco no laboratório, a necessidade de ajudar na casa. Então, tudo isso começa a gerar um buraco e outras coisas vão tomando lugar. Então, você, como um casal, vocês têm que tomar cuidado para não descuidar das necessidades do parceiro e não deixar um vácuo na relação. Porque se o vácuo existir ali, então alguma coisa vai entrar no meio. E o pior pode ser algo muito ruim, como até mesmo uma terceira pessoa entrar ali no meio da relação. E isso não afeta somente os casais, solteiros podem deixar um vácuo também, onde eles se preocupam mais com carreira, com estudos, com isso, com aquilo, antes da vida amorosa. Aí, quando eles vão chegando numa idade, eles vão perceber que eles não cuidaram da vida sentimental e agora estão a ver navios. Então, cuidado com o vácuo, não deixe que nada venha aspirar do meio de vocês as coisas boas e colocar coisas ruins no lugar, tá bom? E agora nós vamos relembrar algumas coisas antigas que fazem muita falta nos relacionamentos de hoje. Uma história de amor que virou música e ficou conhecida no mundo todo.
Fred e Lorraine viveram um amor que durou 75 anos, mas no último mês de abril, Lorraine faleceu. E Fred resolveu homenagear sua esposa que se foi. Por isso, ele resolveu escrever uma canção que expressasse o quanto foi especial a união dos dois. Através da música, Fred conseguiu eternizar o amor por Lorraine. Good, it's wonderful. Good, I'm glad you like it. Um amor que vai ficar registrado para sempre. Muito bonita essa música, né? É, porque a gente sabe que por trás dela está ali um amor verdadeiro, né? E algo que traz pra gente a memória de como que antigamente as pessoas levavam o casamento, a palavra do casamento, que era trocada muito mais a sério, né? Até que a morte os separassem. E isso tem lições pra gente, né? Há muitos anos atrás era comum os rapazes pedirem aos pais das moças licença para frequentarem a casa da amada, para um dia, quem sabe, seguir adiante. Não existia e-mail, não existia Skype, celular, mensagens e muito menos beijos na boca antes de firmar um compromisso. E os casais se comunicavam por cartas, longas, sinceras e muito esperadas. São coisas antigas que fazem muita falta nos relacionamentos de hoje e só quem aproveitou tudo isso sabe. Vamos voltar um pouco no tempo e conhecer a história da Maria e do Serafim. Acompanhe. Eu estou aqui com a dona Lindaci e o seu Serafim e eles já estão casados há 48 anos e vão contar pra gente como começou essa história. Estava aqui em São Paulo e fui passear lá com meu irmão. Já de cara eu percebi que ela ia ser minha esposa, né? Houve o casamento da irmã dela com meu irmão, né? E eu disse para ela, cresça que eu venho lhe buscar. Mas será que ele vem mesmo, né? Mas deu uma criancinha, eu era muito menina. Depois de 4 anos é que eu voltei lá, né? Aí foi quando aconteceu o nosso casamento. Cheguei lá, ela já tinha 15 anos. Aí eu pedi ela em casamento. E como foi esse primeiro encontro? Quando ele foi falar com meu pai não queria aceitar o casamento, porque eu era muito novinha, né? Minha mãe também começou a chorar, que eu estava desprevenida, não era tempo de eu me casar, que ele devia me noivar e eu ficar esperando ele. Aí eu falei, não, eu não quero ficar noiva, eu quero casar. Por que a senhora não queria ficar noiva? Porque aquela época, se a gente ficasse noiva, esperando um namorado que viesse para São Paulo, a gente era muito vigiada. E eu não queria ficar sobre vigia, né, os olhos da minha sogra em cima de mim. Se acertamos e fomos namorando, mas aquele namoro caipira, aquele namoro você lá e o outro cá. Quer dizer, não houve beijo, não houve abraço. Qual foi o teste que ela fez para ser aprovada pela sogra? Ela mesma vai contar. Quando eu cheguei lá, minha sogra falou, você vai casar com meu filho? Aí eu falei, acho que sim. Aí ela disse assim, eu vou lhe testar. Eu vou ver agora se você vai ser uma boa dona de casa. Aí eu fiquei surpresa, nunca imaginei que ela iria me dar uma rede para me lavar na mão. Eu lavei essa rede que quase arranquei os pedaços dos dedos, mas lavei. Passou no teste? Passei. Dona Lindaci, a senhora não tinha beijado o seu Serafim, não tinha pego na mão. Como que foi esse namoro depois do casamento? Adriana, para ser sincera para você, beijo mesmo, de verdade, foi acontecer depois de um ano de casamento. Foi bom, seu Serafim? Foi muito bom. O senhor esperou bastante. Muito embora, eu fui paciente, não foi? A gente, quando se conheceu, foi na casa onde ele nasceu. E essa casa caiu. E ficou um pedacinho do muro, que era uma área assim. Foi ali onde eu sentei com ele, foi onde a gente trocou olhar, foi onde a gente conversou sobre o casamento, foi onde ele me contou muitos detalhes da vida dele, os 4 anos que ficou aqui. Aí eu conservo aquilo ali, como uma lembrança, né? Seu Serafim, dizem que o pessoal no Nordeste é tudo artista. A dona Lindaci serviu de inspiração para o senhor? Serviu. O senhor compôs música para ela, então? Eu compus uma música especialmente para ela. Estou sentindo o perfume de uma flor, muito feliz juntinho do meu amor. Que pra mim é rosa de um jardim que nasceu só para mim.
eu sou seu beija-flor. A gente namora até hoje, quer dizer, não namoramos antes em solteiro, namora desde que casamos até hoje. Quantos anos? 48 anos. 48 anos de namoro. Vamos viver esse nosso amor perfeito, todo nós temos direito e a vida é pra se amar. Então você vê aí as coisas antigas, né? Ele pediu aos pais dela a permissão para casar com ela. Hoje em dia, muitas vezes os pais não são nem convidados para o casamento. Que dirá pedir a permissão. A questão deles sentarem, né, no muro para conversar, se conhecer, isso aí também é muito, muito importante. E hoje em dia também vão se conhecer depois que já teve um filho. Esse sentar no muro, falar do futuro, falar de quem eles são, se conhecerem, isso é que é namoro, na verdade, é o verdadeiro namoro, é a conversa, é o conhecimento dos dois. Você vê que o beijo só veio um ano depois de casados. Não é que isso que a gente está falando tem que ser seguido, não, necessariamente, né? Já pode, pelo menos, na lua de mel. E nessa época que a gente viu aí, o casamento era uma relação assim definitiva, já ficava claro que a pessoa dedicaria toda a sua vida à outra, né? Então é importante você saber que cada época tem o seu encanto, mas é importante também perceber que algumas coisas como respeito, dedicação e carinho não mudam com o tempo. Escrever uma música, uma poesia ou apenas um pequeno bilhete ao seu parceiro são demonstrações de carinho que podem dar ao outro uma demonstração do tipo de relacionamento que você tem pela outra pessoa. Respeitar o tempo do outro, não ultrapassando limites para um beijo, por exemplo, né? Ficar, continua sendo uma boa regra a ser considerada. E paquerar, né? Que palavra antiga, né? Paquerar não se fala mais paquerar, mas é muito boa para começar a aproximação, né? Muito importante. Olha só agora, casamento feliz, casamento sólido, precisa de tempo só de vocês. Que tal tirar 4 dias para investir na sua relação em alto mar? Estamos falando do Cruzeiro da Escola do Amor. Isso não é apenas um sonho, pois você pode torná-lo realidade. Olhem só onde nós estamos. E vocês podem estar aqui com a gente também no Cruzeiro The Love School. Serão 4 noites inesquecíveis a bordo do Splendor of the Seas, um dos maiores navios do mundo. Os casais participarão de uma aula exclusiva ao vivo da Escola do Amor. Celebre o seu casamento, redescubra a alegria e o companheirismo. Entre no site naviotheloveschool.com e reserve já a sua passagem. Cruzeiro The Love School, o seu amor em alto mar. Não custa nada você ligar agora ou ir até o site e fazer a sua inscrição. Você pode ligar mesmo no sábado até às 18 horas e durante a semana em horário comercial, neste número que você vê aí na sua tela. Agora é hora de revisar para não esquecer. A pornografia é propaganda enganosa. Como uma droga, o seu uso contínuo pode afetar o desempenho sexual do homem. Há outras maneiras de estimular o desejo sexual no casal. Homens, sejam amantes de suas mulheres, não de si mesmos. Mulheres, valorizem-se. Resgate aqueles valores e práticas de antigamente que ajudam a tornar a relação cada vez mais especial e duradoura. E amanhã, Cristiane e eu estaremos na Vila Mariana falando sobre o amor inteligente. Faça algo diferente neste domingo e apareça por lá. 9h30 da manhã, aqui na rua Domingos de Moraes, 2051, perto do metrô e com estacionamento no local. Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim, mas na próxima semana você vai acompanhar aqui. Uma entrevista incrível com o ator Castrinho e sua esposa Andréia. Não percam. Apesar das brincadeiras, do humorismo, ele é uma pessoa pura. A essência dele é pura. Valeu aquele cheque que eu te dei, valeu. E ainda, como agir se o seu parceiro tem um gênio ruim? Será que você pode, pelo menos uma vez na vida, pregar um botão pra mim? Você não tá vendo que eu tô ocupada? Prega você. Tudo isso e muito mais. Obrigada, alunos, pela presença e até lá. Tchau, tchau.